almas curiosas, meu nome é Ariel, mas pode me chamar de Ari. E pro vídeo de hoje eu trouxe 3 relatos do famigerado livro de São Cipriano. Pra quem não sabe, é um livro aí de feitiçaria. E esses 3 relatos têm uma coisa em comum: nenhum dos feiticeiros se deram bem. E aí, deu curiosidade? Fica aqui que eu te conto tudo. E aí, almas curiosas, como vocês estão hoje? Eu espero que esteja tudo bem por aí. E me conta uma coisa, você teria coragem de fazer um feitiço para conseguir uma coisa que você queira muito? Por exemplo, uma pessoa amada, ficar rico, ficar famoso. Me conta aqui. E vocês acham que valeria a pena ou não? Eu quero saber. E se por acaso você já mexeu com feitiçaria alguma vez na vida, compartilha sua história com a gente. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, já se inscreve. Deixa aquele like maroto logo agora no comecinho do vídeo que me ajuda demais. Ativa também as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal e compartilha esse vídeo com outras almas curiosas. E caso você tenha algum relato sobrenatural que gostaria de ver sendo contado aqui no canal, me envia no e-mail que fica aqui na descrição do vídeo. Afinal, algumas histórias não têm explicação, mas precisam ser contadas. Sem mais delongas, vamos aos relatos? E começamos com um relato que eu recebi por e-mail. A pessoa preferiu não se identificar. Essa pessoa encontrou um livro de São Cipriano e decidiu usar. Vamos descobrir o que aconteceu? Oi, Ari. Vou te mandar um relato, mas vai ser anônimo, porque eu não quero problemas com a minha ex-namorada. Todos os nomes que coloquei no relato já estão trocados. Esse caso começou quando meu tio Lázaro morreu. Ele sempre foi esquisito. Morava sozinho numa chácara caindo aos pedaços e tinha fama na família de mexer com coisa errada. Meu pai contava que desde novo o Lázaro se enfiava no mato para caçar bicho estranho e vivia comprando livro esquisito na cidade. E é claro que, sendo assim, ele nunca casou e nunca teve filho. Quando bateu as botas, meu pai, que era o único irmão, herdou a chácara. Mas meu pai evitava ao máximo de ir naquele lugar. E quando meu tio morreu, ele falava: não põe o pé lá. Aquele lugar não é puro. Aquele seu tio mexia com coisa que não é de Deus. Por isso, ele queria vender o terreno o mais rápido possível. Só que antes, ele precisava tirar a tranqueira do Lázaro de dentro da casa. Foi aí que ele fez uma proposta para mim e minha irmã. Quem de vocês for lá e encaixotar tudo, pode ficar com o que achar de valor. O resto a gente doa ou joga no lixo. Só quero aquela casa vazia. Minha irmã pulou fora na hora. Ela tinha medo dessas coisas sobrenaturais. Eu, que na época vivia duro e sempre fui curioso, pensei: vai que tem uma grana escondida, uma coisa que serve para eu ficar ou vender. No sábado seguinte, peguei a caminhonete do meu pai e fui até lá. A casa fedia a lugar que não toma sol e cigarro de palha. Passei o dia revirando. Achei umas garrafas de conhaque e cachaça da boa fechadas, uma TV e uma poltrona de couro, daquelas que reclinavam, que iam servir muito bem para o meu apartamento. Algumas outras coisas interessantes, tipo uma faca grande de caça que eu quis ficar para mim, e mobília e eletrodomésticos que dava para vender e fazer uma grana. O resto era para doar ou jogar fora. Aí fui separando o que eu queria e botando o lixo em saco.
Quando eu estava limpando o armário do quarto dele, achei uma maleta de couro, daquelas bem antigas com tranca, e estava trancada. Não achei a chave em lugar nenhum. Pensando que poderia ser dinheiro, não pensei duas vezes. Peguei umas ferramentas e arrombei a tranca. Dentro, para minha decepção, só tinha uma coisa: um livro velho de capa preta de couro, já ressecada. Na capa, em letras douradas meio apagadas, estava escrito O Grimório de São Cipriano. Eu já tinha ouvido falar daquilo. Coisa do capeta, dizia minha avó. Mas ali, sozinho, com o livro na mão, no começo, pensei em jogar fora. Mas aí eu pensei, será que esse negócio funciona mesmo? E aí coloquei o livro junto com as coisas que eu ia levar para minha casa. Passou uma semana e eu estava em casa, trancado no quarto, folheando o bicho. Tinha de tudo ali. Reza para achar tesouro, reza para curar bicho, reza para amaldiçoar os outros e tinha as amarrações. Uma dizia prender o amor. Na hora me veio na cabeça Bianca, uma menina que estudou comigo na escola. Eu tinha sido doido nela, mas ela tinha namorado. Aí, fui no Facebook e vi que ela estava solteira. Aí pensei, não custa tentar. Resolvi fazer a tal amarração. A lista de ingredientes era complicada. Pedia 2 velas negras benzidas, uns incensos de umas coisas específicas, umas ervas e pétalas de flores. Eu não tinha nada disso, mas quando fui na casa da minha mãe para jantar aquela noite, peguei escondido 2 velas brancas comuns, 2 incensos dos que ela já tinha, que eu nem sei do que era, umas ervas, umas eram temperos mesmo, e umas pétalas de flores. Peguei de todas as flores diferentes que ela tinha. E aí, depois, ainda vinha a parte mais complicada. Pedia algo do corpo dos dois: cabelo, unha ou sangue. De mim, eu peguei um pouco de cabelo. Dela, óbvio, eu não tinha nada. Aí imprimi uma foto que achei no Instagram dela. Por fim, mandava desenhar uns símbolos estranhos que desenhei no chão com giz. À meia-noite, fiz a pataquada toda. Tentei seguir as instruções da melhor forma possível, apesar dos ingredientes improvisados. Quando terminei, me senti meio idiota. Juntei tudo, joguei fora e fui dormir. 2 dias depois, fiquei curioso para saber se tinha acontecido alguma coisa. Aí criei coragem e mandei um "Oi, sumida" para ela. Para minha surpresa, ela respondeu pouco tempo depois. E respondeu animada. Aí a gente começou a conversar e naquele mesmo fim de semana a gente marcou de se encontrar. Aí ficamos conversando e nos vendo por mais ou menos um mês e já começamos a namorar. Eu não podia acreditar, aquela gambiarra tinha funcionado. No começo foi uma maravilha. A gente parecia 2 adolescentes. Ficávamos conversando por mensagem o dia todo. Passava o fim de semana juntos. Mas aí a Bianca foi mudando. Ela não era mais a menina doce dos primeiros dias. Ela ficou pegajosa e possessiva. Se eu demorasse 5 minutos para responder, ela já me ligava. Ela começou a ter um ciúme doentio, de me acusar de olhar para qualquer mulher na rua. Aquilo virou um inferno. A relação ficou tóxica e pesada. Depois de uns 3 meses nesse sufoco, eu não aguentei mais.
Chamei ela para conversar e disse que não estava funcionando entre a gente, que era melhor sermos só amigos. Aí que o negócio ficou feio. Ela chorou, gritou, se ajoelhou no chão. Disse que se eu terminasse com ela, ela se matava, que ela não vivia sem mim. Eu fiquei preocupado de verdade. Eu vi que aquilo não era normal e fiquei pensando que a culpa era minha por ter feito aquela macumba para ela. Aí disse para ela que não ia terminar, que íamos tentar fazer dar certo e fui embora para casa. Assim que cheguei, peguei o tal Grimório. Procurei se tinha alguma coisa sobre como desfazer o feitiço. Aí achei um negócio lá, mas não tinha certeza se era isso mesmo. Aí eu fiquei com medo de tentar e dar errado e ficar pior ainda. Entrei em desespero. Fui pesquisar na internet sobre como desfazer amarração amorosa. Não achei como desfazer, mas achei falando de uma mulher que fazia, que trabalhava com isso. Aí pensei que se ela sabia fazer, talvez soubesse desfazer também. Resolvi ligar e acabei marcando uma consulta com ela. Aí fui lá, com o coração na mão. Era uma casa simples, cheirando a erva queimada. Entrei e contei a história para ela, morrendo de vergonha. Ela me ouviu calada, balançando a cabeça. Quando terminei, ela deu uma risada curta e falou: "Não se preocupa, meu filho. Você não foi o primeiro nem o último a fazer isso. Só não faz de novo uma burrada dessas. Você brincou com o que não devia. Você conseguiu chamar, mas chamou tudo errado. Veio coisa ruim junto." Ela disse que podia desfazer a bobagem que eu fiz, mas que precisava dos ingredientes certos dessa vez, e me passou o preço dela, que não foi barato. Eu topei, pois não tinha escolha. Os ingredientes, ela disse que tinha quase todos, que eram os mesmos ingredientes do ritual que eu fiz errado, mas usando ervas de energia inversa. Mas o que ela precisava, que era indispensável, era o cabelo, unha ou sangue da Bianca. E disse que eu devia tomar cuidado ao pegar cabelo de escova, por exemplo, pois se tivesse cabelo de outra pessoa misturado, o ritual não funcionaria. Foi aí que eu tive minha única ideia boa nessa história toda. Chamei a Bianca para sair para um lugar bacana, que eu sabia que ela iria se arrumar toda para ir, e comprei uma escova de cabelo para dar ela de presente. No dia de sair, eu cheguei mais cedo na casa dela com a escova e fiquei lá esperando ela escovar os cabelos. Depois fui lá, peguei o máximo de fios que ficou na escova e guardei num saquinho de plástico. No dia seguinte, voltei na feiticeira, levando o cabelo da Bianca. Tirei um pouco do meu cabelo também lá na hora e paguei a ela o valor combinado. Ela fez o ritual ali mesmo na minha frente. Desenhou o símbolo certo no chão, juntou os cabelos, as ervas, acendeu as velas e o incenso certo. Ela rezou umas coisas que eu não entendi e o cheiro que subiu foi forte. E aí ela falou: "Está feito. Você está livre da amarração." Eu agradeci e antes de sair, ela me deu um conselho: "E toma cuidado com aquele livro. Ele é perigoso para quem não sabe o que está fazendo. Se eu fosse você, me livraria dele." Fiz o que ela mandou. Na mesma noite, taquei fogo no grimório do tio Lázaro lá no meu quintal. O bicho custou a pegar fogo, soltou uma fumaça preta e fedida, mas queimou até virar cinza. No dia seguinte, a Bianca me ligou e não quis saber de papo. Só veio me falando com uma voz fria: "Olha, pensei melhor.
Acho que devemos terminar mesmo. Eu não sinto clima entre nós dois. E para ser sincera, esse relacionamento não me faz bem. Acho melhor a gente nem se falar mais. Eu concordei e ela desligou. Eu nunca senti um alívio tão grande na minha vida. O que a feiticeira fez funcionou e eu consegui escapar daquela situação sem maiores problemas. Nunca mais mexi com nada parecido e fica aí meu conselho para que ninguém mexa com essas coisas, porque não vale a pena. Esse foi meu relato. Até mais e um abraço. Rapaz, mas que relato, hein? Fazer feitiço com ingrediente improvisado. E você deu sorte, viu? Porque poderia sim ter terminado muito pior. Mas fica aí a lição aprendida, né? Não faça feitiço, principalmente improvisado. Mexer com coisa que não sabe é perigoso. E vamos ao nosso próximo relato. Nosso segundo relato é um caso que eu investiguei. É o caso do seu Tonho, que me contou a história dele e do irmão dele, que tentaram usar o livro de São Cipriano para fazer uma caça ao tesouro. Fica aqui meu agradecimento por ele ter me contado essa história. Vamos descobrir o que aconteceu? Eu sou nascido e criado na roça. Nós éramos 6 irmãos. Mas o Dico era o irmão que eu era mais unido, porque a gente tinha a idade próxima. Tinha o irmão mais velho, depois vinha 2 irmãos, eu, o Dico e depois a irmã caçula. Por isso, nós dois sempre andávamos juntos. Na época desse acontecido, os 3 irmãos mais velhos já tinham se casado e mudado do rancho dos nossos pais. E eu e os 2 mais novos ainda morávamos lá. Hoje em dia, não existe esse costume mais. Mas antigamente o povo contava muito causo. E o causo que eu e meu irmão mais gostava na nossa juventude era o da botija de ouro. Diziam que muito antigamente, aquelas terras todas da região pertenciam a um único fazendeiro. Era um homem muito rico e avarento. Na época, o Brasil ainda era colônia e as pessoas tinham que pagar o quinto, que era 20% do dinheiro que elas tinham. Se a pessoa não pagasse, os cobradores de impostos iam atrás dela com soldado e reviravam a casa dela até achar o dinheiro. O fazendeiro avarento não queria pagar o quinto e aí decidiu pôr o dinheiro dele dentro de uma botija e enterrar em um local escondido da fazenda. Assim, quando os cobradores de impostos chegassem na casa dele, não achariam nada. Botija, para quem não sabe, são os potes de bar. Só que o fazendeiro acabou morrendo antes de desenterrar a botija. E como ele não tinha contado para ninguém, a botija ficou por ali, dormindo debaixo da terra. Pois bem, num sábado, eu e o Dico fomos lá na cidade para fazer as compras da roça. Depois que terminamos, como de costume, passamos no bar para tomar umas pingas e jogar uma sinuca. Aí, na mesa do lado, tinha uns caras conversando, falavam do dono do sebo, aquela lojinha que vendia livro usado e tranqueira. Diziam que ele tinha recebido um livro que tinha macumba para tudo que é coisa. Para arrumar mulher, para se vingar de inimigo, para ganhar dinheiro e até para encontrar tesouro enterrado. Rapaz, na hora que o homem fala encontrar tesouro, eu cutuquei meu irmão e ele me olhou e o olho dele até brilhou. A gente pensou a mesma coisa, a botija do tal fazendeiro. Largamos a sinuca no meio, pagamos a conta e fomos direto lá pro sebo. Chegamos lá até suado. E aí perguntamos ao moço se era verdade que ele estava com um livro que ensinava a achar tesouro. Ele balançou a cabeça que sim.
Foi lá no fundo da loja e voltou com um livro grosso, de capa preta de couro, que já estava amarelado, e falou: "É esse aqui que vocês estão procurando, livro de São Cipriano, o legítimo. Ensina de tudo quanto há, até desenterrar tesouro, mas tem que ter coragem." Coragem a gente tinha demais, juízo é que a gente não tinha. E aí compramos o livro. Ele cobrou caro. Foi o dinheiro todo que tinha sobrado com a gente e ainda ficou com uma parte fiado. Mas a vontade de ficar rica era maior. Saímos dali e sentamos no banco da praça lendo o livro. Achar o ritual para tesouro foi fácil. Pedi umas coisas que a gente tinha em casa e outras a gente comprou ali na cidade mesmo. Pedi umas velas pretas, um pão bom, um punhado de moeda de cobre e uma faca de ferro. Voltamos para casa, esperamos dar meia-noite e fomos lá pro terreiro. O Dico pegou a faca de ferro e riscou na terra um símbolo todo esquisito que tinha no livro. Acendemos as velas pretas em volta. Botei o pão no meio do desenho e joguei as moedas de cobre por cima, fazendo a oferenda. Aí, com o livro aberto, a gente leu a reza, um latim misturado com português, que dava até arrepio na nuca. E tava um frio, o vento até assobiava no pé de manga. Acabamos a reza, juntamos as coisas e fomos correndo para a cama. O feitiço falava que o lugar do tesouro ia aparecer no sonho. Aí deitamos rápido para dormir. E de noite a coisa aconteceu. No meio da madrugada, o Dico me acorda num pulo, me sacudindo, e falou: "Acorda, Tonho, acorda. Eu sonhei com um lugar, o livro me mostrou." Eu sentei na cama e ele me contou que sonhou que estava andando, seguindo uma luz. E a luz parava debaixo de um jequitibá grande que tinha numa fazenda vizinha. E atrás o sol estava se pondo. E ele ficava me falando: "Tô animado." O sonho mostrava, Tonho, o lugar certo de cavar, na raiz dela, do lado contrário que o sol se põe. E eu também fiquei empolgado, e a gente nem dormiu mais. Passamos o dia seguinte até contando as horas, só esperando o entardecer. Quando terminamos o expediente, pegamos a pá, a enxada e a lamparina de querosene que a gente já tinha deixado separada num canto. E fomos escondidos, pulando cerca até a fazenda vizinha. Quando chegamos no Jequitibá, eu segurei a lamparina e o Dico achou a raiz do lado certo e começou a cavar. E nós fomos revezando e cada hora um cavava. E o buraco foi ficando fundo, até que quando foi minha vez, a pá acertou alguma coisa e eu falei: "Acertei alguma coisa, Dico. Parece um saco." E ele já se animou na hora e debruçou sobre o buraco, clareando com a lamparina e gritando: "Achamos, Tonho, achamos, nós estamos ricos." Na hora que ele enfiou a mão na terra para puxar o que estava lá dentro, o negócio bufou e se mexeu. E ele deu um grito de susto e pulou para trás. E foi sorte dele ter se assustado e tirado a mão, porque bem na hora só vimos um vulto dando um bote de dentro do buraco. Era uma cobra, uma jararaca da grossura de um braço, que deu o bote nele e não pegou a mão dele por pouco. Nós chegamos à lamparina e vimos ela lá no fundo, enroscada no meio da terra e bufando pra gente. Quisemos nem saber. Jogamos um monte de terra em cima dela, pegamos as coisas e saímos vazados dali. Corremos até chegar na cerca. Aí a gente se acalmou, pulou a cerca e voltamos andando e conversando sobre o que tinha acontecido. Aí eu perguntei: "Será que cavamos no lugar errado, Dico?" E ele respondeu: "Não, era ali mesmo que eu sonhei.
foi no lugar certo. Será que nós erramos no ritual, então? Sei não, acho que nós fizemos tudo certo. E aí a gente foi o resto do caminho até chegar em casa conversando sobre aquilo e tentando entender o que deu errado. Quando chegamos em casa, tomamos banho e fomos dormir. Nos dias seguintes, a gente sempre ficava debatendo se a gente ia tentar de novo ou não. Ficamos com medo do feitiço ter mandado aquela cobra para pegar nós. Para quem não conhece, picada de jararaca pode matar. Ainda mais naquela época que não tinha tratamento para essas coisas. Aí ficamos naquela indecisão. A gente pensava em tentar de novo para ver se dessa vez dava certo, mas tinha medo de aparecer outra cobra ou coisa pior. Enquanto isso, a gente foi perguntando mais gente sobre a história da botija de ouro. Como a maioria achava que aquilo era só lenda, que não tinha tesouro nenhum naquela região, nós acabamos deixando aquilo para lá. E aí, resolvemos vender o livro de volta lá no sebo. O dono pagou bem menos do que o que a gente tinha pago por ele antes. Ficamos no prejuízo, mas aprendemos a lição que dinheiro tem que vir do trabalho da gente. E, gente, eu adorei o relato do seu Tonho e vocês. E sabe o que eu fiquei pensando? E se o ritual deles funcionou e o tesouro estivesse lá naquele local mesmo? Só que mais fundo e eles só deram o azar de encontrar a cobra primeiro. Vocês ficaram pensando nisso também? Mas, ó, não tô incentivando ninguém a fazer feitiço não, hein, gente? Muito pelo contrário. E vamos ao próximo relato. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, mais um relato que eu investiguei para trazer para vocês. Esse caso eu já encontrei ele anônimo porque ele teve um final trágico e a pessoa que viveu o acontecido se sente um pouco culpada por isso. Vamos descobrir o que aconteceu? Eu sou viúva de um homem que, em vida, foi amaldiçoado por duas coisas: uma sorte incomum para ganhar dinheiro e uma avareza que lhe roía a alma. Tudo em que ele tocava prosperava. Vivíamos, como dizem, a nadar em dinheiro. Mas essa fortuna não trazia luz para nossa casa, apenas uma sombra pesada. Eu o amava. Deus é minha testemunha que eu o amava de verdade. Mas esse amor vivia constantemente entristecido pela dureza do coração dele. O dinheiro era seu maior amor. Lembro-me perfeitamente de situações como quando íamos à missa, e na saída, aqueles que nada têm se aproximavam de nós. Mendigos com os olhos fundos e as mãos estendidas. Meu marido não apenas negava a esmola, ele fazia questão de humilhar. Deus ajuda quem trabalha, vagabundo, ele dizia, com a voz ríspida, e me puxava pelo braço enquanto eu baixava os olhos, morta de vergonha. Houve uma tarde em especial que nunca me saiu da memória. Após o almoço, estávamos sentados no banco do parque. O sol estava agradável e as crianças corriam. Uma menina magrinha com um tabuleiro velho de balas pendurado no pescoço se aproximou de nós e pediu: "Tio, compra uma bala?" Ele a olhou com um desprezo que me revirou o estômago e respondeu: "Sai daqui, peste! Acha que meu dinheiro dá em árvore?" A menina não disse nada, apenas recuou com os olhos cheios de medo. Naquele dia eu chorei em silêncio no caminho para casa. E ele não era assim só com os outros. Um dia, quando já estávamos nos preparando para dormir, ele se virou para mim na cama e disse: "Estamos gastando demais, precisamos economizar." Eu quase ri de desespero. Nós já éramos absurdamente comedidos.
As roupas que usavam eram as mesmas há anos. Nossa comida era regrada e ele mesmo não se dava ao luxo de um sapato novo. Além disso, nós quase não viajávamos ou saíamos para jantar fora. Ele estava obcecado por juntar dinheiro. Foi nessa época que ele procurou um feiticeiro nos arredores da cidade. Um homem de quem as pessoas tinham medo de falar o nome. Ele não buscava conselhos, ele buscava dinheiro. Ele queria mais. O tal feiticeiro sugeriu uma coisa que eu nunca ouvi falar: prender um diabinho numa garrafa, como se fosse um gênio da lâmpada que ficaria preso a ele e realizaria seus desejos de riqueza. Meu marido, cego pela ganância, aceitou a proposta. Naquele momento, eu ainda não sabia de nada. Apenas notei a mudança no comportamento dele. Ele passava horas trancado no escritório de casa e um cheiro estranho de ervas queimadas e algo azedo ficava impregnado lá. Ele estava seguindo os rituais que o homem lhe passou diariamente. Após o período determinado, ele foi buscar sua encomenda. Chegou em casa tarde, super animado, e me chamou ao escritório, com uma alegria que eu não via nele há anos. Querida, venha ver, nossos problemas acabaram. Olha o que eu consegui. Em cima da mesa havia uma garrafa. Não era uma garrafa comum. Era de um vidro escuro, quase preto, grossa e selada com um lacre vermelho que tinha um símbolo estranho gravado. Como eu já disse, naquele ponto eu ainda não sabia de nada. E quando vi aquela garrafa, não entendi. E aí perguntei: o que é isso, uma bebida envelhecida? E ele respondeu dando uma risada animada: não, é a nossa sorte. E então ele me contou tudo, sobre o feiticeiro, sobre o ser que estava ali dentro e como aquilo traria riqueza para nós. Eu olhei a garrafa com atenção e juro que vi algo se mover lá dentro. Uma sombra densa, distorcida, que parecia se contorcer. E então eu disse: você ficou louco de mexer com essas coisas do diabo? Você tem que jogar isso fora. Isso aí é coisa do maligno. E ele me respondeu meio nervoso: não é nada do diabo, é um ensinamento de um livro esquecido de um santo, chamado São Cipriano. Se é de um santo, então não é coisa maligna. Eu fiquei sem saber o que responder ao ouvir aquilo e ele continuou: porém, o feiticeiro me alertou que eu não posso jamais abrir essa garrafa, e muito menos deixar ela se quebrar, senão isso custará a minha vida. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu que não vou pagar para ver. A obscuridade daquelas palavras me atingiu como um tapa. Como assim custará a vida? Fiquei aterrorizada. Eu sabia com cada fibra do meu ser que aquilo não traria nada de bom. Mas sabia também que nada que eu falasse poderia fazer ele mudar de ideia sobre aquilo. Então, apenas fiquei calada enquanto via ele guardar aquela garrafa no cofre. E a partir daquele dia, o que era abundância virou um dilúvio. O dinheiro não apenas entrava, ele se duplicava. Negócios impossíveis fechavam. Dívidas antigas eram pagas por pessoas que nem lembrávamos. Era uma coisa surreal. Mas meu marido mudou. Ele falava com aquela garrafa por horas. Agradecia ao ser ali dentro. Ele ilustrava o vidro escuro e ria sozinho em seu escritório. Ele estava completamente obcecado. Eu, querendo ajudá-lo a voltar à razão, me agarrei à minha fé. Passei a fazer jejuns, a rezar o rosário de madrugada,
a clamar a Deus que salvasse a alma do meu marido. Até que, desesperada, procurei ajuda. Fui me confessar com o padre, um homem bom, mas muito prático. Contei tudo a ele, com lágrimas nos olhos, sobre a avareza, o feiticeiro e a garrafa. O padre, acreditando que tudo não passava de charlatanismo do suposto feiticeiro, me disse: "Minha filha, isso é bobagem. Não existe feitiçaria. Isso é para enganar quem não tem fé no plano de Deus. Abra a garrafa e tampe de novo e deixe lá sem que seu marido perceba. A vida dele não vai mudar em nada. E aí, depois de um tempo, você conta para ele o que fez. E ele vai ver que aquela garrafa não tem influência nenhuma na vida dele." Eu relutei e disse: "Mas, padre, e o aviso?" Mas o padre me interrompeu. "Aviso de feiticeiro charlatão não é mais forte que a palavra de Deus. Jogue essa superstição fora. Mostre ao seu marido que sua fé é no Senhor e não em garrafas obscuras. Vá e reze por ele." As palavras do padre me deram uma coragem que não era minha. Eu queria tanto acreditar que era só uma invenção e esperei o dia seguinte. Meu marido foi pescar com os amigos. E a única coisa que ele fazia por prazer, além de contar seu dinheiro, era isso. A casa estava silenciosa. Fui ao escritório, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegar aquela garrafa. Ela parecia pesada, mais pesada que vidro. Coloquei ela sobre a mesa e, antes de tentar abrir, agarrei meu terço e rezei um credo. Rompi o selo com muita dificuldade e tirei a tampa da garrafa. Quando ela abriu, juro que ouvi um som de ar sendo sugado para dentro. Quando olhei, não havia diabinho, não havia sombra, não havia nada ali. Achei aquilo estranho, mas antes que eu pudesse tampar a garrafa de volta, ouvi uma voz. Ela não vinha de nenhum lugar específico. Era como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. E ela disse: "Você tem direito a um pedido por ter me libertado. Pode pedir o que quiser." Eu cambaleei para trás, agarrada ao meu terço, e gritei, mais por pavor do que por coragem: "Eu não preciso de nada de você. Eu tenho um Deus para isso." E então tampei aquela garrafa e coloquei de volta no cofre. Corri para meu quarto e, ainda tremendo, comecei a rezar de joelhos no pé da cama. No dia seguinte, fiquei esperando meu marido voltar. Preparei um jantar para recebê-lo, mas ele estava demorando demais e comecei a ficar preocupada. Foi então que o telefone tocou e era um dos amigos do meu marido. Eu já atendi com um pressentimento ruim. E então ele me disse que eles estavam voltando, quando de repente o carro derrapou na pista e eles capotaram. Eu deixei o telefone cair. Não precisei ouvir o resto. O aviso do feiticeiro ecoou em minha mente: "Se a garrafa for aberta ou quebrar, custará sua vida." Eu soltei um grito de dor ali mesmo e comecei a chorar. Ao tentar salvar a alma do meu marido, eu havia entregado a vida dele àquele ser que eu libertei. Tempos depois, eu voltei ao padre para contar o que aconteceu. Ele me garantiu que aquilo havia sido só uma coincidência, que feitiçaria não existe. Mas de alguma forma eu não conseguia ter certeza. Quando o advogado terminou o inventário e eu recebi a herança, doei a maior parte do dinheiro. Para mim, aquele era um dinheiro maligno e eu não queria aquilo na minha vida. Pois é, almas curiosas, eu achei esse relato bem pesado, né? E tem um dilema aqui que eu fiquei querendo saber a opinião de vocês.
A pessoa que contou esse relato, ela ficou se sentindo culpada, né? Você acha que ela teve culpa ou não? E quanto ao padre, vocês acham que ele foi descuidado? Ou vocês acham que a culpa foi só do marido mesmo por ter mexido com o que não devia? Comentem aqui para eu saber. E, gente, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dos relatos. Caso você ainda não tenha assistido aos outros vídeos aqui do canal, eu já vou deixar esse aqui separado, especialmente para você, com cada relato que tá sensacional. E tem também a playlist, que é só clicar para você assistir a todos os vídeos aqui do canal. Um beijo e até o próximo Sobrenatural com Ariel.